Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é polêmica no mundo inteiro e aqui no Brasil ele até se tornou objeto de um inquérito no STF, as fake news. I'm not going to give you a question. You are fake news. You know, I like real news, not fake news. You're fake news. We are fighting the fake news. It's fake. E para falar de fake news eu tenho que começar definindo ou entendendo o que é verdade. E a gente pode explicar que existem três categorias de verdade: a verdade pessoal, a verdade política e a verdade objetiva, que existe independente do que você acha, do que você pensa, ou do que você acredita, ou do que você gostaria como as coisas fossem. Uma outra definição de verdade, porém simples, mais profunda, foi de Aristóteles. Ele dizia que a verdade é dizer que o que é não é e o que não é falso. Enquanto dizer que o que é realmente é e o que não é, não for, é verdadeiro. O interessante dessa definição filosófica é que a verdade corresponde com a realidade. E é parecida com a verdade ou com a ideia de verdade objetiva. Ou seja, para algo ser verdadeiro, você tem que estar se espelhando na realidade. Claro que existem várias outras definições e outras maneiras da gente definir verdade. Esse assunto é super complexo e profundo e eu não vou exaurir ele aqui com vocês. Mas vamos seguir. A perda da verdade ela pode acontecer por diversas razões. A primeira delas é pelo erro. E aí você pode dizer uma inverdade sem a intenção de enganar ou de mentir. Você simplesmente errou, você não sabia. E a segunda é a ignorância. Você repete uma mentira sem se preocupar se aquilo é verdade ou não. Você segue falando qualquer coisa e você não está preocupado em entender ou aprender ou ver se você errou. A terceira é a mentira. E aí a mentira tem intenção. Você tem a vontade, o interesse de enganar, de iludir a pessoa. Na verdade, nós estamos cercados de mentira. E um estudo da Universidade de Massachusetts identificou que nós escutamos 210 mentiras por dia. Mas nem toda mentira é uma forma de enganar. Aliás, enganação e mentira são coisas diferentes. Claro, uma mentira pode levar a uma enganação, mas não necessariamente. Às vezes você não acredita no que eu digo e aí você não foi enganado, mesmo que eu conte uma mentira. Outras vezes eu posso te contar uma mentira, mas inadvertidamente aquilo era verdade. E aí eu também não te enganei. Enganar, eu posso também fazê-lo sem mentir. Um exemplo de enganação sem usar nenhuma informação falsa são aqueles famosos jogos ou truques na qual eu pego uma pedra, escondo em uma das minhas mãos e você tem que adivinhar. Ou seja, você errou porque você ficou confuso ou porque você não sabia a verdade. Nada a ver com nenhuma informação falsa que eu transmiti para você. O uso da mentira ele não é uma novidade, isso é muito antigo, inclusive na política mais ainda. Maquiavel aconselhou os príncipes para estarem sempre prontos para enganar e fazê-los corajosamente. Benjamin Franklin também plantou histórias não verdadeiras sobre o povo Sêneca e suas alianças com os britânicos para moldar a opinião pública americana. Os Protocolos de Sião, um texto clássico antissemita que está até hoje em circulação, foi criado por volta de 1905 e foi usado para a resistência dos bolcheviques na Revolução Russa. A mentira também foi usada para construir impérios e travar grandes guerras. Na verdade, informação é poder e a mentira é um tipo de informação. O seu uso ou o seu mau uso foi capaz de conquistar mentes e corações e manipular as pessoas para os seus objetivos políticos maiores e, na verdade, isso é a origem de todos os grandes sistemas totalitários. Hoje em dia, nós estamos vivendo numa era do que a gente pode chamar de poluição da informação, ou seja, tem muita informação tóxica sendo despejada no nosso ambiente, seja nas redes sociais, na mídia tradicional ou nas nossas conversas. Por todo canto a gente tem essa poluição. E a poluição ela pode acontecer de algumas maneiras. Elas são basicamente duas. A primeira delas é informações erradas. E aí você errou, disseminou alguma coisa que você não sabia ou que você não prestou atenção. E a segunda são as famosas fake news. E aí você tem um intuito, a intenção de enganar, de manipular, de conduzir o outro a acreditar em uma inverdade. Quais são os impactos das fake news? O primeiro deles é o que a gente pode chamar de eficiência simbólica. Normalmente, quando você não tinha visto alguma coisa com seus próprios olhos, você acabava acreditando. Hoje em dia, isso já não é mais verdade. Se você não viu com seus olhos, você não acredita. Antes você acreditava porque existia todo um sistema de regras e convenções e confiança social e fontes de que se alguém estava te dizendo aquilo e ninguém tinha contestado, então aquilo não existia. Como, por exemplo, afirmações do tipo: os horrores do Holocausto existiram.
Você aceitava essa informação verdadeira porque existia uma convenção social, uma confiança, um critério de verificação de que aquilo realmente existiu. Hoje, esses critérios de verificação e confiança, eles foram destruídos. E aí essa eficiência simbólica foi destruída. Outro impacto da fake news é a sua não falseabilidade. Ou seja, eu não posso dizer que algo é falso. Então imagina que você, sei lá, o homem pousou na Lua. E aí as pessoas vão dizer, não, mas isso não é verdadeiro. Você consegue comprovar com pesquisa jornalística, com fatos, com dados históricos. Agora, aquele que trouxer essas justificativas vai ser enxergado no mundo das fake news como simples parte de uma outra grande conspiração, uma outra teoria da conspiração. Então tudo é parte de uma outra mentira. Mesmo aquelas comprovações factuais e verdadeiras. Na verdade, o grande problema é que essa discussão não é sobre verdadeiro ou falso. Porque se fosse só isso, até que era simples. Essa informação é falsa, essa é verdadeira. Não, as fake news, ela acabou com a distinção entre o verdadeiro e o falso. Tudo pode ser verdadeiro ou tudo pode ser falso. E aí todos os julgamentos sobre a realidade, eles estão embasados em visões pessoais, individuais, cheias de vieses e preconceitos. Esse ambiente, ele cria uma dúvida generalizada por todos os cantos. Então, imagina o seguinte, você não está discutindo se aquilo é falso ou não, mas você está semeando dúvida total. Você não está tentando provar só que a sua mentira é a verdadeira. Você está tentando criar uma confusão. Um exemplo disso foi na posse do Trump. E aí ele soltou várias notícias, ou a equipe dele soltaram várias notícias dizendo que o número de pessoas que participaram ou foram lá assistir à posse foi o maior na história dos Estados Unidos. E ele não estava dizendo que o número era tão grande porque ele queria provar que o número que eles estavam dizendo era o verdadeiro. Ele só estava jogando aquela informação para causar uma confusão generalizada e que todas as outras histórias que tentassem validar ou comprovar o número verdadeiro de pessoas que fossem ali fossem desacreditadas. Então, a fake news, ela acaba com o senso de realidade. Isso traz uma reflexão de que o perigo não é a mentira em si, mas a enganação. E aquela distinção que eu acabei de falar para vocês entre mentira e enganação, o problema da fake news não é que ela é sobre alguma mentira ou várias mentiras, mas o problema é o efeito que ela tem em enganar as pessoas. Como que todo esse ambiente de verdade, mentira e enganação se dá no nosso contexto de hoje? Nós temos que olhar para as mídias sociais, para a internet, para o mundo digital. E aí nós precisamos entender alguma coisa do funcionamento das grandes plataformas digitais que nós estamos inseridos. E a internet, hoje ela está individualizada. O que significa isso? Que as configurações de funcionamento das grandes plataformas, elas têm um único objetivo: te dar o conteúdo que você gosta. Por quê? Porque elas estão fundamentadas sobre uma lógica do comércio. Elas querem te vender mais produtos. É assim que essas empresas sobrevivem. É assim que grande parte do que está acontecendo na economia da internet se movimenta. Então, você precisa fazer o outro comprar aquilo que ele gosta. A personalização da internet ela é ótima para te vender sapatos, porque você vai receber só ofertas e produtos daquilo que você gosta, daquilo que você quer, e isso vai ser útil. Agora, se nós estamos falando de fatos, ela é terrível. Porque você vai ficar preso na sua bolha e você só vai ouvir as opiniões e histórias que têm a ver com aquilo que você pensa. E não necessariamente vão ser fatos reais, mas sim histórias falsas ou histórias criadas por aquelas pessoas que estão pensando daquele jeito específico que você concorda, cheio de vieses e com vários preconceitos também. Então, esse é o mecanismo, a lógica de funcionamento dessas grandes plataformas. E a nossa vida hoje está transportada para dentro dessas plataformas. Ou seja, nós estamos sendo geridos por uma lógica de personalização, de individualização, que replica conteúdos e coisas daquilo que a gente mais gosta. Isso pode ser muito bom e muito útil para o mundo comercial, mas para o mundo da informação, da formação de opinião e do debate, isso é terrível. Uma outra diferença do mundo digital é a velocidade com que as coisas se disseminam, são compartilhadas e a extensão geográfica desse alcance de qualquer notícia ou informação. E antigamente a informação viajava a cavalo e ele consegue percorrer 30 km por dia. Então você tinha um limite na disseminação das informações. Hoje, uma informação falsa ou verdadeira, ela corre o mundo em segundos. Um outro problema das fake news é a politização dos fatos.
Ou seja, as discussões políticas são cada vez mais sobre o que é verdadeiro, o que é real, o que é falso, quem é o mentiroso, quem está falando a verdade, que história é verdadeira ou não. A discussão da política se tornou sobre isso e não sobre outros assuntos. E os fatos foram politizados, ou seja, uma discussão técnica sobre medicina, uma discussão sobre um remédio ou uma discussão sobre ciência são discussões totalmente políticas. Você escolher um dos lados ou você olhar e aceitar uma verdade ou um fato significa que você está tomando uma posição política. As fake news também se transformaram numa arma política. Os políticos usam isso para ganhar seguidores ou para ganhar apoiadores e para acusar o seu oponente. Então ele aponta o dedo e fala assim, isso é fake news, você é mentiroso, você está falando uma informação falsa. Ou seja, fake news não é sobre a quantidade e veracidade das informações, mas é um jogo de poder e domínio. Quem conseguir emplacar a sua narrativa vai conseguir construir a realidade literalmente. Isso tudo vai ter um impacto gigantesco na democracia, porque se as discussões de ideias ou de políticas públicas vão ser sobre informações fictícias, falsas ou narrativas ideológicas, a realidade ou o resultado final que nós vamos ter vão ser realidades falsas, realidades fictícias, e nós vamos perder muito tempo discutindo o nada para se chegar num resultado péssimo ou terrível. Um outro problema de uma sociedade cheia de fake news é que nós estamos criando pessoas mais dogmáticas. E o que seria o oposto do dogmatismo? É alguém com a cabeça aberta. Para você ter uma cabeça aberta, você precisa saber lidar com informações alternativas ou versões alternativas. Alguém te conta uma coisa diferente, você processa, digere, se informa, vai atrás, estuda e muda de opinião. Isso é ter a cabeça aberta. Agora, num ambiente que você recebe milhões de informações e todo tipo de informação, você fica confuso no que você vai acreditar, qual dessas informações alternativas você vai aceitar processar. De uma certa maneira, a internet normalizou a loucura e você não vai lidar com tanta informação, então você vai precisar ser mais seletivo. E em cima disso, você tem o reforço da internet personalizada. Então, você vai ter uma tendência a só querer ouvir aquilo que você já conhece e os algoritmos vão te dar só aquilo que você gosta e está interessado em ouvir e você acaba ficando fechado na sua bolha. Com isso, você vai estar menos aberto para ser convencido de outras opiniões e você vai acabar se tornando dogmático, ou seja, fechado com a sua verdade única e absoluta sem entender mais nada além daquilo que você já acha e conhece. O outro impacto dessa realidade das fake news é que nós nos tornamos, ou a sociedade está mais emotiva. E o David Hume, o famoso filósofo inglês, dizia que a razão é escrava das paixões. Ou seja, a razão pode nos dizer como chegar em algum lugar, mas ela não pode dizer para onde a gente tem que ir. São as paixões que vão nos dizer isso. E tem muita sintonia com o que nós estamos vivendo hoje em dia. Por que nós estamos menos racionais? Se os fatos não existem e a verdade também não, então o que nos resta são as nossas crenças pessoais, os nossos sentimentos, as nossas emoções, somado àquele ambiente da internet individualizada, personalizada. Tudo isso faz do apelo emocional muito mais poderoso do que a razão. Não existem mais fatos, lembra? Nós estamos vivendo num mundo pós-verdade, no mundo da fake news. Talvez um dos maiores impactos das fake news é no que a gente chama de impacto social. E eu tenho um vídeo sobre isso, recomendo a quem não assistiu, sobre o que é capital social. Capital social é sobre confiança. Então, uma sociedade, uma cultura que não tem confiança, ela não consegue prosperar, ela não consegue estabelecer laços econômicos, ela não consegue fazer negócios, ela não consegue trocar com ninguém. Você só troca com aqueles que você confia e os seus ciclos de confiança são muito pequenos. Isso explica bastante do Brasil, por exemplo, um país que tem baixo nível de confiança nos estranhos. É difícil você construir uma identidade nacional, um patriotismo sem confiança. É difícil você não precisar de vários contratos e vários custos de transação e custos econômicos sem confiança. Mas como é que a gente vai ter confiança numa sociedade onde não existe verdade, não existem fatos, tudo é parte de uma grande teoria da conspiração, tudo está amplificado e personalizado no que eu acho? Como é que eu vou confiar no outro se eu não consigo ouvir, olhar, eu não consigo entender que existe nada além de como eu vejo o mundo?
Isso é muito sério, gente, porque o impacto na cultura de uma nação é gigantesco. A questão da confiança ela é fundamental para uma cultura se desenvolver e se tornar mais civilizada. Bom, gente, esse assunto é muito interessante, dá para ficar horas debatendo verdade, mentira, desinformação, informação errada, o impacto da fake news, a internet. Eu quero finalizar com uma reflexão de um dos maiores cientistas da atualidade, o astrofísico Neil Tyson. E ele diz o seguinte: o maior desafio da vida é você saber o suficiente sobre um assunto para pensar que você está certo, mas não saber o suficiente sobre o mesmo assunto para saber quando você está errado. A verdade existe sim, gente, e ela até pode ser contestada às vezes, mas ela precisa ser feita com conhecimento, com respeito, com humildade e curiosidade. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, dá like nesse vídeo, não esquece de seguir o canal, toda semana tem vídeo novo, compartilhe com seus amigos e vem aqui debater com o Professor Roque.